Fala pessoal, tudo certo? Eu vou explicar agora a análise de sensibilidade na rede. Na aula anterior, a gente tinha visto a sensibilidade teoricamente, que é a sensibilidade de tensão e a sensibilidade de fluxo. E a sensibilidade de tensão ela era dividida em três, que era do tipo C, do tipo D e do tipo T. Eu vou explicar sucintamente aqui a aplicação das três. É, esse é o sistema teste que a gente precisa, o sistema teste 9 max. Eu preciso montar. Neste caso aqui, é o sistema já convergido, então vocês devem chegar nestes, é, nestes resultados aqui, depois de montar o sistema e convergir ele, vou dar a primeira vez, já é um spoiler para vocês, já é uma ajuda. Bom, sem mais delongas, a primeira sensibilidade que eu vou aplicar é avaliar os reativos dos geradores. Por que que eu vou fazer isso? Porque eles estão achurados, né, em azul, e neste caso, especificamente, eles estão gerando abaixo do valor mínimo que vocês vão, né, calcular lá na atividade. Mas vai ter um valor mínimo que vai ser mostrado aqui, e ele está gerando abaixo disso, desse valor mínimo. Então a gente tem que equilibrar esses dois geradores primeiro, porque é o que está apresentando problema no nosso sistema. Então, começando pela análise de sensibilidade de fluxo, eu vou selecionar em análise, né, eu vou fazer por aqui, análise de sensibilidade e de fluxo. Vou selecionar a minha potência reativa, que é o que eu quero modificar de fato. Já está marcada a área 1. Eu vou selecionar os circuitos que estão conectando os meus geradores. Neste caso, é apenas um circuito, mas podem haver mais circuitos sendo conectados ao meu gerador, sendo necessário, então, uma análise mais aprofundada desses circuitos também. Então, eu vou selecionar o circuito da barra D para a barra par, para o primeiro gerador. Vou inserir, então, deixa eu selecionar o circuito. Vou inserir. E agora eu vou fazer para a segunda situação, que é o gerador 2. Eu vou modificar os dois ao mesmo tempo. Você pode modificar um e depois outro para ter maior confiança. Eu vou modificar os dois ao mesmo tempo porque eu já fiz o teste e dá certo. Mas é sempre recomendar fazer um e depois o outro. Então eu vou selecionar aqui o gerador para circuito conectado ao gerador 2. Feito isso, né, o barra 2 para a barra 4. E cliquei nessa setinha aqui do meio para empurrar, né, para colocar nos circuitos monitorados. Vou selecionar as barras do meu sistema. Não vou selecionar as barras geradoras, que eu não quero modificar elas. Eu quero modificar apenas as barras de carga. Então vai ser a 3, 5, 7, 9, 8, 4 e acho que é 6 aí. Isso. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tirando a barra 1 e a barra 2. Vou clicar em executar e executar. Aqui, que nem já foi conforme comentado em aula, a primeira linha é relacionada ao caso, a segunda linha é a barra para, né, que é a barra destino, e a terceira linha é o circuito por si só. Então, primeiro caso, o circuito 1, você vai ter a barra destino 3. Se fosse dois circuitos na barra de destino 3, então seria 1, 2, 3, 2, né, que seria o número do segundo circuito. Mas nesse caso a gente só tem um circuito para cada um e dois casos, que é o caso do primeiro e do segundo gerador. Eu vou pegar já de quebra, que nem eu expliquei em sala de aula, a barra 3 e a barra 4 para modificar. É, e por que que eu vou pegar? Por conta do percentual que está indicado aqui. Esse percentual eu vou utilizar ele, por quê? Porque ele é a nossa sensibilidade, ou seja, é o quão sensível é a injeção dos reativos em uma determinada barra e quantos esses reativos vão afetar o nosso gerador. Então, por exemplo, aqui na barra 3, para cada megavolt-ampere reativo injetado, vai afetar 0,95, 895 megavolt-ampere reativo no nosso gerador. Então, a relação é sempre mais ou menos essa, que ele vai conseguir nos passar. A mesma coisa se aplica para a barra 4, né? O segundo caso do gerador lá, do gerador que está conectado na barra 4. Poderia selecionar a barra 8 para fazer uma análise? Poderia. Poderia selecionar a barra 9, que eu acho que é até mais recomendado? Poderia.
mas não vai ser a ideia desse vídeo aqui. Então eu vou pegar esses dois valores, de 89,5 e 85,4, já como uma indicativo para vocês, né? Se vocês quiserem seguir esse caminho, fica a critério de vocês. Peguei esses valores e agora eu vou analisar os meus geradores. Lembra que eu comentei que o gerador está tendo na geração de reativos dele abaixo do mínimo? Aqui nós temos 19,3. E o mínimo que a gente tem que gerar é 85,4. Então, o que que a gente tem que verificar? Qual que é o nosso déficit? Qual que é o quanto que falta para podermos chegar no mínimo? Então, seria o 85,4. Então, deixa eu fazer. Seria 85,4 menos esse 19,3. Isso aí vai dar, deixa eu ver. 85,4 menos 19,3. Vai dar 61,1. Isso é o nosso déficit. Quanto que falta? Lembra que eu comentei que a cada megavolt reativo injetado na barra 3 vai afetar 0,895 megavolt per gerador? A gente tem que pegar esse valor de 61,1 e dividir pela aquele percentual, né, que é a sensibilidade, percentual de sensibilidade. Então, 895. Isso vai resultar em 895, 895 e 74 megavolt ampere reativo. E o mesmo vai se aplicar para o gerador da barra 2. Nós temos 37,4 e é 67,2. Então, 67,2 menos 37,4 e isso dividido por 0,854, que é o percentual lá que a gente identificou da barra 4, né? Vai dar 35 megavolt ampere reativo. Então, o que que eu vou fazer? Para equilibrar esses dois geradores no presente momento, eu vou inserir, perdão, menos um reator. Por que um reator? Porque ele vai fazer o meu gerador trabalhar puxando, né, absorvendo os reativos da rede. Então, o meu gerador vai ter que começar a fornecer mais reativos para a rede. Então, vou colocar menos 74 megavolt ampere reativos, certo? Opa, peraí, é na barra 3, perdão. É, deixa eu só corrigir isso aqui, não é na barra 1, não, tá? É na barra 3. Alterar. É, deixa eu alterar aqui retornar para o caso convertido, né? Para não dar nenhum problema. Um erro, né? Eu fui já colocando na barra 1 e na barra 3. Então, eu vou colocar na barra 3 menos 74 ponto. E na barra 4 menos 35 ponto. Vou rodar e observamos que os nossos geradores eles já estão trabalhando um pouco acima do mínimo permitido. Por que que já é um pouco acima? Porque o sistema vai se equilibrar conforme você inserir os dois componentes ao mesmo tempo. Olha aqui também que ele já está trabalhando bem acima. Por que que já está trabalhando bem acima? Porque lá ele analisa caso a caso, ou seja, se você inserir naquele percentual de sensibilidade, ele vai alterar para aquele gerador. Vai alterar X% daquele gerador. Então você tem que inserir um a um. Eu já inseri os dois porque eu sei que para mim foi a melhor escolha a ser feita no presente momento. Mas é ideal que você pega, passa primeiro para um, vai ajustando, porque ele não vai dar um valor preciso. Lembrando que quanto maior o sistema, menor vai ser a precisão. Aquilo ali vai te dar um indicativo da sensibilidade. Depois que você roda o sistema, você compreende que se a gente colocar aquele valor de menos 75 na barra 3, ele ainda vai continuar churado o gerador 1, mas ele vai estar bem próximo do valor mínimo. Então você tem que ir nesse processo iterativo, beleza? E agora observe que o nosso sistema ele está com várias barras de subtensão. E aqui que a gente vai entrar pro nível de sensibilidade, para análise de sensibilidade de tensão. Deixa eu tomar uma água aqui. Pois bem,
Eu vou mostrar o mais fácil, que é a sensibilidade do tipo T. Ela é mais fácil porque envolve somente os transformadores. Então, que é a que eu adotei, tá? Só para deixar claro, foi a sensibilidade mais rápida para poder, né, executar a atividade. E eu vou apresentar primeiro para vocês a do tipo T. Então, vou ver em sensibilidade de tensão e vou ver do tipo T, que é de transformador. Por que que aí ele liberou todos esses campos? Porque a gente vai analisar justamente o comportamento de uma barra para outra que tem um transformador ligado. E esse transformador possui um TEP. Esse TEP vai influenciar diretamente nos níveis de tensão dos nossos barramentos. Então, vou ver aqui, por exemplo, puxar da barra 2 para a barra 4, depois 4, o circuito 1, que é o circuito de gerador. Vou colocar 7 fatores de sensibilidade, porque é o que tem no nosso sistema 7 barras de carga. E essas 7 barras de carga, não todas, mas elas estão com subtensão. Então, eu quero verificar cada uma delas. Vou executar, e aqui é informado para nós a nossa variável de controle e a nossa variável dependente. A primeira situação, a variável de controle, que é o TEP do transformador. Aplicado para os dois casos, mas no primeiro caso a gente tem a nossa variável dependente, que é esse aqui que eu estou analisando agora. Pegando este aqui. A ideia é que a gente verifique quanto que a gente vai variar o TEP, de tal modo que quanto que ele vai afetar a nossa geração de potência reativa neste primeiro caso. Então, por exemplo, como os nossos transformadores eles estão ligados às nossas barras geradoras também, observamos que se a gente aumentar o TEP para o seu valor máximo, pegando esse aqui, ó, eu estou olhando aqui, ó. Se a gente aumentar o nosso TEP para o valor máximo, que é o TEP máximo e TEP mínimo, a gente vai ter um problema aqui na barra 1. Beleza? Ele vai dar esse I aqui, vai dar 73,1, que eu acredito que, se não me engano, era abaixo, né? O valor mínimo. E esse I vai indicar que o sistema ele não vai, como eu posso dizer, o sistema não vai ser uma informação confiável, por assim dizer, beleza? Não é uma informação confiável esse indicativo limite. Aí que nós temos? A gente tem, se a gente levar para o TEP mínimo, que é essa segunda coluna aqui, a gente tem duas condições que ainda estão favoráveis para nós. Não tem o I, então é uma condição favorável, e vai ser aproximadamente esses dois valores para geração de potência reativa. Agora, se nós avaliarmos o nível de tensão, que é o que nós queremos, que é a segunda, que é o segundo tópico aqui, deixa eu aqui. Se a gente avaliar a nossa variável de controle, continuamos sempre como TEP, mas agora avaliando a tensão, a barra de carga, né, em barra de carga, a gente tem para cada uma das nossas barras. Então, por exemplo, se a gente colocar o valor no TEP máximo, né, o TEP que é 1,05, ele vai nos dar todos esses resultados, aproximadamente, dos níveis de tensão. Observem que aqui nós temos dois resultados com um valor I. Não quer dizer que também não vai ser uma boa opção de colocar um valor no teto máximo. A gente tem que ter a ciência que esses dois valores fornecidos eles não vão ser totalmente confiáveis. Pode ser algum outro valor, ou ainda pode continuar dando a subtensão. Beleza? Eu vou aplicar o TEP máximo no, no sistema analisado, né? Aquele barramento lá, naquele circuito analisado, que é o da barra 2, né, se não me engano, a barra 4. E vou colocar o teto máximo para a gente verificar esses valores. Por exemplo, a barra 4 é para estar com 0,983 de tensão. Então, vamos guardar esse valor. Deixa eu anotar aqui. 0,983 de tensão na B4. E, por exemplo, 0,951 na barra 7.
Vamos ver se a gente vai chegar nesses valores. Tá? Deixa aqui. Então, eu vou aumentar para 1,05. Tá? 1,05. Alterar. Vou rodar o caso e vou fechar. Observem que a barra 4 ela está com 0,982, então é o valor próximo. E a nossa barra 7, ela não teve o comportamento esperado, que era para ser 0,971. Ela teve 0,95. Por quê? Porque lembra aquela situação lá que eu expliquei da confiabilidade das duas barras? Eu vou retornar aqui no histórico. É, aqui, estabelecer, sim, análise de sensibilidade, tensão, transformador, barra 2 para barra 4, circuito um e 7. Vou executar. Observem que a gente não chegou no 0,951. Por quê? Porque nós tínhamos a questão de dois, né, dois componentes, a barra 5 e a barra 9, é, com esse indicativo de I, que é não confiável, por assim dizer. Então, o comportamento do sistema ele não vai ser 100% esses resultados aqui. A gente chegou aqui na barra 4, a gente tem o 0,983. Então, já é alguma coisa que a gente pode se atentar, que é um indicativo. A gente pode utilizar esse valor de step, né, não necessariamente o valor máximo, para alinhar com os níveis de tensão do sistema. E observe que a barra 7 ela é conectada tanto pela barra 5 quanto pela barra 9. Então, obviamente, ia interferir, né, os resultados do transformador. Passando agora para o tipo de sensibilidade do tipo C, se não me engano, deixa eu ver aqui. Isso, do tipo C. Do tipo C, conforme dito em aula, ela, o que que ela faz? A gente vai escolher uma barra, e essa barra é onde nós vamos atuar, né? Nessa barra, escolher uma barra para a gente atuar, ou seja, colocar um capacitor, colocar um banco de reatores, e o programa onde a gente vai mostrar o efeito dessa modificação nas demais barras. Então, por exemplo, eu vou colocar na barra 5. Eu quero atuar na barra 5, talvez. Não, na barra 3. Vou colocar na barra 3. Porque a barra 5 ela está afetada. Vou colocar 7 fatores de sensibilidade, que são as nossas barras de carga. Eu coloquei na barra 3 porque ela ainda está dentro do limite de tensão. Então, só para deixar claro isso. Vou executar. E aqui nós temos o nosso relatório. Que nem no tipo de sensibilidade de fluxo e de transformador, nós temos a nossa variável de controle e a nossa variável dependente. Na primeira situação, que é essa aqui que eu estou analisando aqui, essa aqui, a gente tem que a nossa variável de controle é a injeção de potência reativa na barra de carga 3. Ou seja, o que que isso vai nos indicar? Para cada megavolt ampere reativo injetado na barra 3, ele vai mudar o valor conforme a nossa sensibilidade. Então, por exemplo, se eu injetar 1 megavolt ampere reativo na barra 3, na nossa na barra de geração, né, na geração de potência reativa, que é a nossa variável dependente, ou seja, nesse primeiro caso, a nossa variável dependente é a geração de potência reativa nos geradores, para cada megavolt ampere reativo inserido na barra 3, vai diminuir 0,8210 megavolt ampere reativo do nosso, eh, gerador. Então, essa análise, estou confundindo se é isso mesmo? Isso. Então, é essa análise que a gente tem que focar, porque quanto mais a gente insere, ele vai diminuindo a geração reativa na primeira situação. E isso é confirmado, porque a gente teve que colocar um banco de reatores para absorver. Se eu estou diminuindo a reatância desse banco de reatores, é, quer dizer que eu não tô puxando tanto quanto eu estava querendo do nosso gerador. Então ele vai diminuir.
a exigência do gerador para geração de reativos. E nós temos o nosso segundo caso, que é a variável de controle ser a injeção de potência reativa na barra, né, de megavolt ampere reativa na barra 3, mas modificando a tensão nas barras de carga, que são as barras que a gente analisou. Então, por exemplo, a gente analisa, nesse caso, igual ao que a gente fez na de fluxo. Quanto que é o nosso déficit para chegar no nosso limite mínimo? Por exemplo, a tensão na barra 5 é 0,928. Qual que é o mínimo exigido pela ANEL? É 0,95. Então, o que a gente vai fazer? Quanto que a gente tem que modificar? Quanto megavolt ampere reativo a gente tem que inserir para que suba o nível de tensão? Então, a gente pega aqui 0,95 menos 0,928, e isso é 0,0022, se não me engano. Aí, qual que é o nosso valor de sensibilidade? É este aqui, ó. É isso, eu estou analisando para a barra 5. É este aqui. Então, eu vou dividir pela minha sensibilidade, que é 0,0000408. E quanto que isso vai dar? Vai dar aproximadamente 54 megawatts, megavolt ampere, megavolt ampere reativo. Então, 0,0022 dividido por 0,000408. Opa, tem mais um zero. É 0,22. Isso, aqui é só é 0,022, tá? Não 0,022. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 54 megavolt ampere reativa. Então, se a gente inserir 54 megavolt ampere reativo na barra 3, é para subir, pelo menos atingir o próximo ponto mínimo nessa barra 5, que é o que a gente vai confirmar aqui. Só que, Gabriel, a gente tem já inseridos menos 74 megavolt ampere reativo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar, né, os 54 megavolt ampere nesses menos 73,8. Vai dar menos 19,8 megavolt ampere reativo. Vocês vão ver. Isso vai modificar também o nosso gerador, vai modificar os outros geradores, mas é só para vocês confirmarem, para confirmar para vocês que isso vai alterar a tensão na barra 5. Então, se a gente rodar, observem que ele alterou a tensão na barra 5, mas consequentemente alterou o reativo do gerador, alterou algumas outras barras, mas chegamos na conclusão que atingimos o mínimo para a barra 5. Por fim, a gente tem o controle tipo D. Esse controle tipo D é diferente do controle tipo C. Então, deixa eu voltar aqui. D, história, estabelecer os setores que seria. No controle de tipo D, a gente vai escolher a barra que está tendo problema. No meu caso, eu vou escolher a barra 5. Pode ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras que vai ter problema, como é o caso, mas eu vou escolher a barra 5. E o programa ele vai listar os controles disponíveis para a gente melhorar o nível de tensão. Então, pegando minha análise, indo para análise de sensibilidade e de tensão, indo para controle do tipo T. Aqui no controle do tipo D, eu vou selecionar a minha barra 5 e a mesma coisa de fator de sensibilidade, que são as demais barras. O que que nós temos? A gente tem dois tipos de controle aqui. Cadê o programming? A gente tem controle na barra, a tensão na barra de geração, e a gente tem do teto do transformador. Bem parecido com o controle do tipo T, no segundo caso. A variável de controle, que é a tensão na barra de geração, vai influenciar no quê? Se a gente mudar, por exemplo, para o limite máximo, que é 1,05 de tensão na barra de geração, na barra PV,
Se a gente mudar para o máximo, na barra 2, a gente vai atingir 0,951 de tensão na barra 5. Se a gente mudar na barra de geração 1 para 0,91 para tensão máxima, de 1,05, a gente vai chegar no nível de tensão de 0,968 na barra 5. Ou seja, aqui nós estamos analisando entre os limites mínimo e máximo de tensão da barra geração, e quanto que isso vai influenciar na barra analisada, que é a barra 5. A mesma coisa se aplica para o transformador, que é para o TEP do transformador. Se a gente pegar o mínimo, se a gente pegar o máximo, o quanto que ele vai afetar na tensão da barra que está sendo analisada. Neste caso, para a segunda situação, para a segunda variável de controle, nós temos esses valores de sensibilidade. Que é isso aqui que vai influenciar, auxiliar você, né, é, adicente a entender o comportamento do sistema por si só. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem encaminhar e-mail e eu estarei disponível para responder. Muito obrigado.